que nos ilumine a todos nós. Ilumine ao Afonso, para que ele possa nos trazer as coisas de Deus, aquelas que precisamos aprender através dele, né? Que é a pessoa que tem o conhecimento e que pode passar para a gente. Graças a Deus tem pessoas dispostas a nos ensinar, né? Então, que Deus o ilumine, que o Espírito Santo o ilumine para que ele possa nos ensinar aquilo que Deus quer que a gente aprenda hoje, que ele ilumine a cada um de nós também, para que possamos tirar grandes aprendizados de tudo que for dito aqui hoje, aquilo que Deus pretende que a gente entenda para iluminar, para nos guiar em nossa caminhada, né? Que a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e da igreja, eles, a exemplo do evangelho de hoje, eles sirvam para nos transformar, não apenas para conhecer Jesus, admirar Jesus, mas para nos transformar, assim como transformou Maria Madalena e todas as outras mulheres que foram citadas no evangelho de hoje, né? Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que ele é o nosso ajudador. Sem ele, nada podemos fazer, né? Então vamos pedir a intercessão do Espírito Santo para podermos participar bem desse curso e aprendermos aquilo que Deus precisa que a gente aprenda para a gente depois multiplicar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos pedir também a intercessão de Maria Santíssima, para que ela possa também nos guiar, interceder junto aos nossos anjos da guarda também, para que possamos também seguir sempre fazendo a vontade de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Hélida. Então, boa noite a todos e a todas do nosso curso do CEBI, Paz e Bem. Então, no mês de agosto, nós começamos com o estudo do Evangelho segundo Lucas. E nós vimos uma introdução, né? Qual era o problema que levou Lucas a escrever o seu Evangelho? Então, a gente conversou um pouquinho, e o maior problema era a tensão, quer dizer, o conflito entre ricos e pobres. E o outro grande problema era entre os cristãos que estão vindo do paganismo e estão entrando na comunidade do judaísmo. E lá era uma outra cultura. Então, não sei se, viu, Fred, não sei se vocês lembram, que o Evangelho de Lucas, agora ele sai fora dos territórios de Israel. O Evangelho de Marcos é Galileu, e o Evangelho de Mateus é toda a Palestina, e agora o Evangelho de Lucas, ele vai além, né? Ele viaja para todo o continente europeu, que quando fala mundo na Bíblia, está falando do Império Romano. Muito bem, e ficou também, então, para vocês, os textos, né, que ficou para vocês lerem aí, que é a parábola do bom samaritano, Lucas 10, do 25 ao 37, depois do capítulo 6, do 17 ao 26, que é felicidade e infelicidade, e a história do rico e do pobre, que é o Lázaro. Então, Fred, você fica bem atento, se a voz começar a pipocar, aí a gente deixa só no áudio, né, para melhorar, mas me parece que esse dia aí está dando certo. Agora, o assunto de hoje, meus queridos e minhas queridas, agosto e setembro, Lucas, e outubro e novembro é João. Então,
a gente vai ver quem era Lucas e para quem que ele escreveu o seu evangelho. Este evangelho, ele foi, então, atribuído a Lucas pela tradição posterior da igreja. Lucas era membro da equipe missionária de Paulo, e juntos fundaram muitas comunidades no mundo helenista. Então, a gente não pode esquecer que o Evangelho de Lucas está relacionado com Paulo, as cartas paulinas, que fala muito também entre ricos e pobres. E está relacionado também com o livro do Atos dos Apóstolos, porque o Lucas escreveu 2 livros, que é o Evangelho segundo Lucas e o livro do Atos dos Apóstolos. O Evangelho segundo Lucas quer dizer como que Jesus levou essa palavra, como que Jesus transformou aquela realidade através do Espírito Santo, através da sua palavra. Então, o Espírito Santo e Jesus levou aquela palavra. E o Ato dos Apóstolos avança um pouquinho mais. Agora Jesus já foi morto, ressuscitou. E quem vai levar essa palavra? Os discípulos e as discípulas, as mulheres. E as mulheres é tão importante no livro do Ato, aliás, do Ato e também no Evangelho de Lucas, que vocês viram hoje, né, Hélida? E todo o pessoal que está me acompanhando aí, Raquel e outras aí, Eva e tudo mais, que eu estou conseguindo ver, tem mais mulheres, com certeza, é o Evangelho de hoje, o capítulo 8, né? O capítulo 8 fala que eram muitas mulheres que andavam com Jesus. E essas mulheres ajudavam Jesus com os seus bens. Mas por que ela dava bens para Jesus? Assim, à toa? Não, porque elas foram curadas por Jesus. Jesus mudou a vida delas. Então, agora elas acompanhavam Jesus. Então, o Evangelho segundo Lucas é um evangelho que avança um pouco mais. Viu, Fred? Eu acho que quando você fez o curso lá de teologia, e também a Eda, vocês estão lembrados que o Evangelho de Lucas, ele é o evangelho que tem 2 fontes teológicas, né? Então, ele e o Mateus tem 2 fontes, que é o Mateus e o Lucas copiou de Marcos. E tem uma outra fonte, que é a fonte Q. Então, não podemos esquecer, se carca a fonte Q, né, vamos estudar mais para frente. Agora, não podemos esquecer também que, vamos lembrar de novo, para não esquecer, que os evangelhos, eles refletem uma catequese que era feita pela igreja primitiva. Por um lado, eles são muito parecidos entre si. Isso se deve porque eles trataram do mesmo assunto, que é Jesus de Nazaré. Por outro lado, eles são bem diferentes, tem várias variações. Além de apresentar a vida de Jesus, eles espelham também na vida diferente das comunidades onde nasceram os evangelhos. Pessoal, alguém já perguntou aí quem que era Lucas, né? Não deixa eu esquecer, não, que vamos fazer o seguinte, agora já vai dar 10 para as 8, até 8h20, 8h25, eu vou fazer uma introdução, um aprofundamento da segunda parte do Evangelho de Lucas. Aí, a partir de 8h30, a gente abre a conversa. Hoje a gente não faz intervalo, porque no CEBI a gente costuma não fazer intervalo, e a gente vai assim até 15 para 9, 10 para 9, e tá bom, certo? Vamos combinar assim. Falando, eu queria trabalhar com vocês hoje 3 pontos. Quem sabe vai ficar nesses 3 pontos mesmo? Baseado no capítulo 1, de 1 a 4. Eu quero que vocês acompanhem comigo lá para ler esse texto. Eu ia pedir para vocês aí, se tem alguém que poderia ler para nós, talvez a Elda ou outra pessoa, né? Ler, porque aqui vai mostrar 3 pontos que eu estava falando lá. Lembramos novamente que os evangelhos repetem a catequese.
O que é a catequese? O evangelho é um ensinamento. Ele não é uma biografia de Jesus, mas, claro, ele vai falar da história de Jesus. Alguém poderia ler para nós? Capítulo 1, de 1 a 4? Quem pode ler? Ninguém mais? Quer ler? Posso ler, Afonso? Por Posso favor. ler. Deus lhe pague. Então, Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Isso. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. O Helda. Eu não estou ouvindo a Helda. Está caindo aqui ou é aí? O som da... Oi? Cortou meu som, né? Eu caí aqui. Então tá bom. Continue, Tonati. Eu pensei que era aqui. Vai de novo. Não, eu caí. Começa de novo. Começa de novo? Então tá, Começa desculpe, de eu novo. caí aqui. Não, nada. Internet tem essas coisas. Então tá, começando novamente. Então, Isso. muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros. Eu acho que caiu de novo, porque eu não estou escutando. Caiu. Vamos esperar um pouquinho. Né? A internet tem que ter um pouco de paciência. Eu caí novamente. Você quer pedir para outra pessoa ler? Mas você estava lendo tão bem, vamos pedir para o Espírito Santo ajudar. Está sempre ajudando, mas acontece. Vamos de novo. Né? Vamos de novo. Vou tentar mais uma vez, então vamos lá. Se Deus quiser, vai dar certo. Então vamos lá. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim também eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Deu certo. Obrigado, viu? Pessoal, então vamos aqui está a grande chave para nós entender o Evangelho de Lucas e todo o Novo Testamento. Olha, ele diz aqui, que muito tentaram escrever uma história, né, dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Versículo 1. Se ele está falando que muito tentaram escrever, dá para nós entender que história que é essa? Então, o primeiro ponto está aqui, a história. Vamos dizer que é a história de Jesus e todos os seus ensinamentos até chegar lá na época de Lucas, né? Então, o primeiro passo aqui é a história, é o fato que aconteceu. Então, esse primeiro processo é a história. Depois, ele fala assim, olha lá, versículo 2 agora, tal como nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Aí tem a segunda parte, a história aconteceu, mas tem aquele que transmitiram. Quem que transmitiram? Foi a memória oral. Lá, Jesus foi morto no ano 33, no ano 36 o Paulo entrou, no ano 40 apareceu o discípulo amado, e a história foi correndo. Até aí ninguém escreveu nada. O Paulo só escreveu no ano 51, mas ele não escreveu a história de Jesus, ele escreveu o Jesus ressuscitado.
Mas Lucas quer escrever a história dos acontecimentos. Então, segundo ponto, memória. Essa memória significa o quê? Memória é se tornar presente. Esta história de Jesus, ela foi levada para frente. Esse Jesus que fez história continuou fazendo história depois da sua ressurreição. E ele continua fazendo história hoje. É o segundo ponto. Aí ele fala assim, ó, depois ele fala aqui, olha, muitos tentaram a escrever. Tentaram, mas não escreveram. Olha lá, muitos tentaram, mas não conseguiram. Mas tem muitos que escreveram. Foi o Marcos, foi o Mateus. Esses escreveram. Então, vem a quarta etapa, melhor, terceira etapa. Quer dizer, os textos que os fatos foi acontecido, os ministros e as ministras contaram, fizeram memória, não deixou a história morrer, e agora vem os textos. E ele também lê os textos. E daí ele fala assim, olha, versículo 3, assim também eu decidi escrever para você, meu ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. E o versículo 4, ele faz um fechamento de ouro aqui para nós, viu, Elida? Ele fala assim, ó, isso para você, fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Quer dizer, é verdadeiro. Pessoal, retomando um pouquinho aqui a ressurreição de Jesus. Quando Jesus foi assassinado, ele foi assassinado numa cruz. Como é que eram os assassinatos daquela época? Como eles matavam os presos políticos? Quando eu falo político aqui, não é partido político, é aquele que não concordou com o império. Como que eles matavam? Jogavam numa fogueira, queimavam, pronto, acabou, virou cinza. É para ficar no esquecimento. Ou ele jogava na cova dos leões. Está lembrado da história do Daniel? O leão comia, acabou, esquecia tudo. Ou eles colocavam na cruz. Lá ninguém podia tirar. Ficava lá até apodrecer e os urubu comer. Os urubu comia, acabou a história. Agora, diz que Jesus não ficou na cruz, né? Ele foi tirado. E foi sepultado. Maria Madalena testemunhou bem isso, né? Ela acompanhou tudo, junto com a Maria de Cleofas e a Maria, mãe de Jesus, e o discípulo amado. Muito bem. A partir de tudo isso, o que o Império Romano queria? Queria que Jesus caísse no esquecimento. Por quê? Porque para o Império era importante ter uma morte lenta e para sempre. O que é morte lenta? Demorar a morrer, sofrer, ficava até 3 dias na cruz lá gritando. Ou, como fizeram com o Tiradentes aqui no Brasil, colocar numa forca. Para todo mundo ficar vendo o sofrimento dele vários momentos ali. E para sempre. O que é para sempre, pessoal? É para esquecer. Mas aqui ele não foi esquecido. Até hoje nós estamos falando dele depois de 2020 anos depois. Por quê? Porque esses discípulos e essas discípulas, que nós vimos no capítulo 8 hoje, não deixou a peteca cair. Não deixou ficar no esquecimento. E foi tão importante que o Evangelho de Lucas, então, ele rompeu as barreiras de Israel. Lá não podia sair daquela cerca lá, mas agora não. Agora o Evangelho de Lucas fala que Jesus, segundo Lucas, é
a luz do mundo. Então, eu já tinha colocado para vocês aqui, mas eu vou colocar de novo essa folha aqui, ó, vai colocar aqui do lado da luz aqui para vocês verem. Aqui, então, nós temos, né? Então, o processo, olha lá. O fato, olha lá. Jesus que vai fazendo história, do ano 30 a 33. Depois, a segunda etapa, a transmissão oral. Olha lá, ano 40, João, 50 e 60, Paulo. É a segunda etapa. E depois, a terceira etapa, o Evangelho, quando começou a ser escrito, o Evangelho de Marcos, no ano 70, e 70 a 75, e Mateus, 80 a 85. E veio o Evangelho de Lucas, que é no ano 80, 90 até 95 também. Depois veio o Apocalipse de João, nós estamos também estudando aqui. Então, aqui está as 4 etapas. Eu vou tirar uma foto, eu coloco aí para vocês. É porque se eu colocar copiado aqui lá para o Zap, ele não sai esses gráficos aqui, tá? Coloco lá para vocês. Então, isso aqui é a grande importância desses pontos aqui, ó, que ele fala. Que é Teófilo? Muito bem, esse Teófilo, ele aparece também aqui no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim, Atos 1, 1. Depois vocês anotam aí, que vocês já devem conhecer, vai para relembrar. No meu primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Versículo 2. Até o dia em que foi levado para o céu. Antes disso, por meio do Espírito Santo, ele deu instruções aos apóstolos que tinha escolhidos. Olha aqui, no meu primeiro livro, né? Já tratou de tudo. Agora, o que acontece? Agora é o segundo livro. Então, dá para saber aqui como é que ele sabe que o Lucas escreveu os dois? Através desses 2 textos. Né? Escreveu através desses 2 textos, que eu sabendo que era ele. E esse processo, né, de amadurecimento. Então, Teófilo, tem pessoa chamada Teófilo? Tem. Pode ter sido uma pessoa no qual, naquela época, pessoal, tinha que alguém patrocinar a sua literatura. Porque hoje em dia é muito fácil, eu vou aqui no computador, tiro o xerox, tem máquina de escrever, escreve no computador. Aquele tempo era manual. Se eu tinha uma cópia do Evangelho, eu queria mandar para o Fred, não tem como tirar xerox, nem tinha e-mail. Eu tinha que escrever tudo de novo. Não tinha como copiar. Era um a um escrevendo. Olha, é uma obra muito difícil. Então, pode ter sido ele. Mas, se nós traduzir o termo Teo é Deus. Né? A palavra grega traduzindo para o português é teologia. Né? Teu é Deus. Filo é amigo. Então, ele está dizendo assim, olha, meu amigo, meu amigo Teófilo. Agora, com certeza, esse Teófilo é o amigo de Deus. Com certeza, podemos dizer também que ele está escrevendo o seu evangelho para todos os amigos e as amigas de Deus. Então, todo aquele que segue Jesus está vendo, então, a alegria do evangelho. Quer dizer, e pode ser isso também. Então, todos nós. Esse Teófilo, ele representa todos nós. E ele está dizendo para o Teófilo e para todos nós, esse ensinamento é correto. É muito importante esse ensinamento. Bom, então a gente sabe que o Evangelho de Lucas e o livro do Atos dos Apóstolos, então ele faz parte da segunda geração dos cristãos.
A primeira geração vai do ano 30 até o ano 60, 64, no qual depois todos são assassinados, né? Quase todos, escapou alguns, né? Aí sentiu-se a necessidade de escrever no ano 70. Poxa, eu vou morrer. E como é que vai fazer agora? Como é que vai fazer agora? Então, não tem mais... Vai ter que deixar por escrito. Pessoal, isso aí também é bastante claro lá na primeira carta de João, capítulo 1, de 1 a 4. A gente já leu lá, né? É a mesma coisinha desse aqui que eu passei para vocês agora lá. Nós vimos e ouvimos tudo aquilo que ele nos ensinou, né? E agora nós estamos dando testemunho para vocês. Testemunho do quê? De vida. Aquele fulano chamado Jesus, ele transformou a minha vida. Ele transformou a nossa vida. Ele transformou a vida da comunidade. Então, fizeram memória. Memória se tornar presente. Primeira carta de João, versículo 1 e 2. Tudo isso que nós ouvimos, o que nós pegamos, ele fala assim, nós contemplamos e apalpando. Agora você pegar essa garrafa d'água aqui. Nós vimos e nós ouvimos. Agora, né, estamos sendo testemunha para que a comunhão de vocês esteja conosco. Então, esse é o grande objetivo, pessoal. A gente levar o evangelho para frente para transformar a nossa vida. Isso que é importante. Muito bem. Agora, dando mais um passo aqui na frente, além dessa cultura grega, que ele usa a palavra aqui, né, ele vai levar esse evangelho para quem não conhece Jesus ainda pessoalmente, que nem ele também não conheceu pessoalmente. Paulo também não conheceu pessoalmente, eu também não conheci. E nem a Hélida conheceu, nem o Fred. Ninguém de nós conheceu. O Lucas e o Paulo conheceu o Jesus da fé. E nós também conhecemos Jesus a partir da fé. E a partir da nossa fé, nós vamos olhar essa história de Jesus. E vamos levar essa história para frente. Então, ele sai, né, da comodidade, vamos dizer assim, né? Ele sai do seu sofá. E ele vai levar esse evangelho para toda a outra região. Olha, a comunidade paulina, que vocês sabem, né? Andou por toda... Eu sei que... O Fred, você mostrou um mapa aí para nós aí no curso do Apocalipse, né? Eu não sei se tem condições de você colocar aí para o pessoal ver, porque eu mostro aqui na Bíblia, nunca é tão legal que nem o seu aí. Né? Mas eu vou ver se eu acho aqui, né? O mapa, você tem na Bíblia Pastoral. Quer ver? Acho que está aqui no começo. Está aqui. Olha, está aqui, ó, no dia de Pentecostes, chegar aí mais perto para vocês verem. Olha aqui para onde foi o evangelho. Ele partiu daqui, ó, de Jerusalém. Ai, meu Deus, não sei se dá para vocês verem direito. Eu estou vendo eu bem pequenininho, eu não consigo deixar eu grande mais aqui no celular. Aí vai para tudo quanto é lado. Ó, esse é o evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Quer dizer, levar o evangelho para todos os lugares. Para todos os lugares. Então, esse foi o grande ensinamento, levar o evangelho. E essa referência é o Teófilo. Quer dizer, amigos e amigas de Deus estão gostando de Deus, então vai levar esse evangelho para frente. Aí ele vai falar da importância, aí entra os conflitos. Porque quando ele leva para a Ásia Menor, leva para a Europa, toda aquela região, lá tem um pessoal que não tem a cultura, por exemplo, da circuncisão. Ele, então, vai ter que levar esse evangelho para lá, e aí tem aquele conflito todo que fala aí da circuncisão, né? Que é o evangelho, que quem circuncidava era o pessoal de Israel, né? O Fred está colocando aí, vocês estão conseguindo ver? Ô, Fred, parabéns, meu filho. Nossa, dá um beijo na sua testa. É aí mesmo, aí, ó. Olha lá, aqui está no caso aqui está mostrando
a questão onde foi a Ásia Menor lá, e hoje em dia é a Turquia, onde Paulo escreveu Paulo escreveu a carta para Éfeso, né? Então, e aqui está as 7 comunidades do livro do Apocalipse. Então, aqui é onde o evangelho fugiu para aí fora, certo? Fugiu para aí fora. Levaram o evangelho para aí fora, vamos dizer assim, né? Então, a grande importância. Então, vocês estão vendo aí, né? Na tela, né? O Fred colocou aí. Obrigado, meu Fred. Então, a grande importância. Pessoal, uma outra coisa que eu queria colocar aqui, não é ter um tempinho, que são 20 horas e 11 minutos, depois, claro, as outras coisas todas já estão no texto aí para vocês escrevendo, quando ele fala que Jesus é a luz das nações, então, diferentemente de Mateus, que coloca o Messias sendo judeu, já o Lucas coloca Jesus como descendente de Adão. Olha que interessante. O Evangelho de Marcos, Jesus já entra com 30 anos, né? Não parece o nascimento dele. O Evangelho, na genealogia do Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 1, fala que Jesus é filho de Abraão. Começa lá, filho de Abraão, né? Olha, de Marcos para Mateus, avançou. Jesus agora tem mãe, e Jesus tem pai, e é José. Está lá a partir do capítulo 1, versículo 18, até o 25, Mateus. Quando chega em Lucas, ele vai falar que Jesus é filho de Adão. Filho de Abrão significa Jesus é israelita. Quando ele fala que Jesus é filho de Adão, é Lucas 3, tá? Lucas 3, está aqui, até vou pegar para vocês verem. Lucas, é uma genealogia, é Lucas 3, a partir do versículo 23. E ele termina lá no versículo 37. Então, começa no capítulo 3 de Lucas, versículo 23 até o 37, e ele fala assim, filho de Matusalém, filho de Enoque, Jesus que está falando aqui, lá, filho de Jared, filho de Malaede, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Se é filho de Adão, Adão representa o quê na Bíblia? O termo Adão significa humanidade. Deus criou Adão e Eva. Deus criou a humanidade, Eva significa vida. Deus criou a humanidade e a vida. Então, quer dizer, Jesus pertence à humanidade. Ele não pode ter preso lá só em Israel. Então, esse é o grande objetivo do Evangelho de Lucas. E eu queria mais dar uma avançadinha aqui já, para nós ir até 8h30 eu termino. Eu queria que vocês já conhecem o texto, mas para relembrar, principalmente o pessoal que fez curso de teologia, já conhece, mas nem todos fez ainda. Já que o Evangelho de Lucas é o Evangelho que tem 2 fontes teológicas, né, que a gente fala, né? Que é a fonte de Marcos e a fonte Q. Então, ele aprofunda bastante aqui a questão do nascimento de Jesus. E quando ele vai contar a história do nascimento de Jesus, ele não está querendo contar a história. É que a gente já falou aqui, ele está querendo fazer catequese. Só para vocês lembrar. No capítulo, ele estava no capítulo 1, né? Capítulo 1, de 1 a 4. Não vai dar tempo de nós ler, por causa do horário, mas vocês conhecem bem o texto. A partir do capítulo 1, versículo 5, até o 25, vai contar a história do anúncio do nascimento de João Batista. E depois, a partir do versículo 26 até o 39, vai falar do anúncio do nascimento de Jesus. Pensa comigo assim, tudo bem? Quem que anunciou que João Batista ia nascer? O anjo Gabriel. Quem anunciou que Jesus ia nascer? O anjo Gabriel. Só que aqui tem um detalhe. Quando Lucas colocou esses 2 textos aqui, não foi à toa. Ele colocou
o anúncio do nascimento de João Batista representa o último profeta do Antigo Testamento. E como que ele começa explicando aqui? Ele começa assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Araão e se chamava Isabel. Os dois eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram bem idosos. Olha aqui. Pessoal, aí como é que acontece a história? O Zacarias, ele era sacerdote. E uma vez por ano, o sacerdote ele era escolhido, sorteado lá entre eles, para entrar lá no templo do Santo dos Santos, para fazer a oração. E o Zacarias entrou lá. Quando ele entrou lá na fazer a função sacerdotal dele, que era o grupo, ele pertencia ao grupo sacerdotal no santuário do Senhor, eis que o anjo aparece para ele. Tem aquela fumaça, e o anjo aparece para ele, e ele ficou com muito medo. Mas o anjo anunciou para ele que a Isabel ia ficar grávida e ia ter um filho, que ele colocou o nome de João. Né? Mas ele perguntou, mas ela é estéril, como é que vai fazer? Eu já sou idoso. Uma pessoa que nem a história do Abraão, não lembra do Abraão? Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. E a Sara tinha 90. Mas por que eu vou ficar? A minha mulher vai ficar grávida com 90 e eu com 100. O que o anjo de Javé falou para Sara, para o Abraão? Para Deus nada é impossível. E aqui a mesma coisa foi para ele também. Bem, essa é a historinha. E no final, ele saiu mudo lá do templo, não conseguia mais falar. E lá, a partir do 26 até o 39, vocês estão careca de saber, né? O anjo foi lá onde estava Maria e calhou lá e avisou que ela ia ter um filho que ia se chamar Jesus. Mas como é que ela não se assustou com o anjo? Como é que ela acreditou? Eu escrevi um texto para Mariologia, e vai ser passado aí para o pessoal do curso de teologia, sobre o perfume que Maria sentia de Deus. Bom, vamos ver vamos comparar esses dois textos rapidinho. É um texto das duas fontes. E o pessoal da teologia, não me lembro se nós já fizemos a teologia desse ano, do ano passado, mas a Hélida já fez, o pessoal que fez o curso de teologia lembra, né? Aqui, pessoal, olha só. Quando o Gabriel foi avisar que a Isabel ia ficar grávida, e junto com Zacarias, olha só, eu marquei aqui, olha, 6 pontos do qual aonde ele foi. Olha lá. Quando ele foi visitar, ele foi falar para quem? Para o Zacarias. O Zacarias é homem. O Zacarias é sacerdote. O Zacarias estava no templo. O templo ficava na cidade. Zacarias ficou mudo, duvidou e saiu mudo. Então, conta comigo lá. Homem, sacerdote, templo, cidade, duvidou, saiu mudo. O que será que Lucas queria com esse texto? Agora, vamos voltar aqui na Maria. Quando o anjo Gabriel foi falar para Maria também, o mesmo anjo, né? Que Maria ia ser a mãe do nosso Redentor, Jesus, aonde que ficava a casa dela? Ela morava na roça. Nazaré, naquele tempo, era uma aldeia. Morava na roça. E quem que era Maria? Mulher. Maria era mulher e Maria era leiga. Lá, ele avisou para o sacerdote e homem. Aqui é mulher e leiga. Lá era a cidade, aqui é roça. E a Maria estava onde? Em casa. E Maria acreditou e saiu cantando. Olha a diferença? Ó, roça,
mulher leiga, casa, acreditou e saiu cantando. Pessoal, por que o Zacarias saiu mudo? Porque ele duvidou. Aí, quando ele saiu lá fora, ele não podia falar mais. Não podia mais falar. Aí, o que aconteceu? Ele pegou uma tabuinha, escreveu. O nome dele vai ser João. Tá vendo? Quer dizer, para mostrar aqui, ó, o sacerdote é importante? É. Antigamente era importante? É. E continua sendo. O tempo é importante? É. E continua sendo importante. O homem é importante? É importante. E continua sendo importante. Né? A cidade é importante? É. E continua sendo importante. Né? Tem gente que duvida? Duvida. Tem gente que é mudo, não fala da palavra de Deus? Continua, fica ouvindo. Agora aqui, o Lucas quer mostrar o novo. A partir de Jesus, vem a novidade. Agora, tudo lá é importante no antigo, mas agora Jesus veio para o novo. Para o novo. Agora, o sacerdote é importante? É, mas a leiga e o leigo também é. O templo é importante? É, mas a casa também vai ser importante. Pode rezar em casa também. A cidade é importante? É, mas a roça também é importante. Naquele tempo a roça não era importante. Quem vinha da roça para a cidade, eles chamavam de pagão. Tá bem? Lá no antigo, havia muita gente que não acreditava. Agora tem muita gente acreditando em Jesus. E por isso sai cantando a sua história. E ela fala muito bonito aqui, ó, a partir do versículo 46, do capítulo 1. Já vou retomar já. Então, o que se diz isso aqui? Ó? Agora, Jesus é o novo. Jesus é o novo. Olha que beleza. O que significa isso? Significa que daqui para frente agora, o antigo é bom, mas nós temos que avançar. Nós temos que continuar o novo caminho para as coisas de Deus. Continuar as coisas de Deus, novo caminho para as coisas de Deus. Pessoal, aí eu queria retomar com vocês aqui, então, mais um pouquinho, depois nós já abrimos a palavra aqui para todo mundo falar, é a questão do 46 ao 56. Aqui parece uns elementos muito importantes da profecia de Maria. Maria pega a Bíblia. Esse aqui é o cântico, o cântico de Ana, lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 2. A Ana fala a mesma coisa. Quando ela fica grávida, ela fala graças a Deus, né? E ela faz essa oração bonita lá. E ela fala aqui, ó, Maria disse, minha alma exalta o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação de sua serva. Eis que de agora em diante, todas as gerações me considerarão feliz. Pessoal, que humilhação que foi essa? Vocês estão lembrados? A gente já falou, né? A humilhação que Maria ficou grávida, encontrou-se grávida. Está lá no versículo 18, no capítulo 1 de Mateus. José morava longe dela. José morava aqui em Itatiba, ela morava lá em Cambuí. Estava prometida em casamento. Mas entre a promessa e a concretização tinha um tempo e tinha um espaço. E ela ficou grávida antes da hora. Até José pensou em abandonar ela. Está lá, só lê o texto. José pensou em abandonar ela, não acreditou. Até que o anjo avisou ele. Então, ela fala que ele olhou para essa humilhação. A humilhação de sua serva. Que ela ficou grávida, solteira. Olha, o pessoal não acreditava no cheiro. Quando ela sentiu o cheiro de Deus, a turma, você está sentindo cheiro? Não. Ninguém está sentindo cheiro de coisa nenhuma. Ninguém acreditava no cheiro de Deus. Quanto mais ela falasse que tinha ficado grávida através do Espírito Santo. Está bem claro lá no versículo 18. Ficou grávida com o poder do Espírito Santo. Mas quem que ia acreditar? Se nem José acreditou. Então, olha, ela fala aqui agora, lá, versículo 48.
Olhou para a humilhação dessa serva. Depois ela fala assim, olha, versículo 50, sua misericórdia perdura de geração em geração para todos aqueles que o temem. Ele agiu com a força dos seus braços, dispensou os arrogantes de coração, derrubou dos tronos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Fala a verdade, pessoal? Você acredita que Maria falou isso? Encheu os bens, os pobres de bens. Está claro aqui no texto. E manda o rico sem nada embora. O Dom Helder Campos fala, Maria, por favor, minha mãe, não faz isso não. Deixa os ricos comer também. Claro que a gente está vendo aqui uma profecia, né? Socorre, ó Israel, o teu servo, lembrando de sua misericórdia, como tinha dito aos nossos pais, em favor de Abraão. Quer dizer, está falando de toda a história de Israel na época que o Evangelho de Lucas foi escrito. Pessoal, que maravilha! Eu não quero retomar só um minutinho, se você deixar, o capítulo 8 de hoje. Capítulo 8, que nós lemos hoje, o Evangelho de hoje, né? Diz assim, olha lá, depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e doença. Maria, chamada Madalena, do qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que serviam Jesus com seus bens. Pessoal, coisa terrível, não? 7 demônios, né? Nossa, que coisa esquisita. Mas, pessoal, essas 7... Aí o Frederico está colocando os textos aí. Que parabéns, viu, Fred? O Fred é muito rápido aí na nossa técnica aí, né? Olha que bacana. Pessoal, aqui, 7 demônios. Demônio, na Bíblia, vem do grego, significa doença. É o mal. Olha, demônio, diabo, Satanás, Beelzebub, é tudo mal que acontece. Desde que o ser humano conheceu o projeto do mundo, e até o dia que vai ficar vivo, nós vamos ter essa luta, esse conflito entre o bem e o mal. O mal está sempre presente. E como que faz para a gente não cair no mal? É o que nós estamos fazendo agora, estudando o Evangelho, lendo a Bíblia, rezando, fazendo o bem. A gente fazer o bem para quem precisa. Bom, então, Madalena, 7 demônios. Significa que ela recebeu muitas curas de Jesus, vamos dizer assim. Né? E outras, então, muitas mulheres iam atrás de Jesus. Lá no Antigo Testamento, não. Lá as mulheres não podiam nem chegar perto do templo. Aqui agora pode. O que significa isso? Que Jesus é o novo. Né? Jesus veio para trazer a novidade. Então, o Evangelho de Lucas reflete essa novidade, esse novo jeito. Ele não quer contar a história, ele quer fazer uma catequese. E essa catequese, claro, pegando a história, que nós já vimos lá, né? Olha lá. Vou escrever a história dos acontecimentos. Então, ele pega as histórias e diz, essa história aconteceu para que isso se aconteça. A profecia vem até aqui. Meus amigos e minhas amigas, claro que tem muito mais coisas, né? Mas nós vamos parando por aqui, porque vocês pegaram os textos, né? Agora, claro que esse texto que eu mandei para vocês hoje, é para nós responder o mês que vem, que é o mês de setembro, né? Mas agora, nós vamos, então, olhar o texto pegou o mês de agosto, certo? Claro, além disso, vai ter as perguntas também, que vocês vão fazer as perguntas, né? Se tem pergunta, se tiver pergunta e eu souber responder, a gente responde. E se não souber também, a gente vai pesquisar. Ou trazer alguém do grupo sabe também, vai pesquisar. Eu só queria, então, antes de eu terminar aqui, mais 2 minutinhos só,
é falar sobre Lucas médico, tá? Olha, segundo as informações que nós temos, o que é o médico hoje? O médico hoje é uma pessoa que faz faculdade. Tem pobre médico? Tem. O cara que lutou muito, estudou e fez a faculdade. Aí tem um salário razoável, né? É um serviço ruim médico, viu, pessoal? Você viu agora na pandemia? Correr até risco de morrer, de pegar o corona. É um serviço que mexe com fezes, com urina, certo? Tem que mexer com os órgãos genitais de mulher, de homem. É um serviço que não é limpo, não, viu, pessoal? Tem que cortar a barriga, essas coisas todas, operar. É um serviço muito difícil. Mas é para aquelas pessoas que têm o dom, têm a vocação, e é um estudo que a pessoa faz, faculdade, aprofundamento e tudo mais. Na época de Lucas era diferente. Naquela época, o médico era escravo. Ele curava também, mas era um escravo, porque era aquele que ia lavar os doentes, ia lavar as partes íntimas dos doentes. É aquele que ia cuidar, porque tem muita gente que fazia cirurgia, né? Mas ia dar remédio e tudo mais. Então, quem cuidava dos doentes naquela época eram os escravos. Então, segundo o Carlos Médici, que fez uma pesquisa muito mais profunda do que eu, Lucas era médico, sim. Só que ele era médico, ele era um escravo que cuidava das pessoas. Mas depois ele se libertou. Quando ele conheceu Paulo, né, ele se libertou e foi trabalhar com Paulo. Então, ele era médico, sim. Uma vez, eu contando essa historinha num grupo, tinha 400 pessoas, e uma mulher ficou muito braba. Isso, Colossenses 4,14. Obrigado, Fred. Ó, ficou muito brava a mulher, porque ela dizia assim: não, mas o senhor falou besteira, porque eu sempre aprendi que Lucas, é o querido médico que está aí, né? É o médico da alma e do espírito. Você vai falar que ele é escravo? Não, pessoal, isso aí é história, tá? É história. Eu não estava lá naquela época, é história. Agora, nada deixa de tirar a nossa fé que ele é o médico da alma. Claro, ele é um homem de Deus, que ele escreveu para nós o seu evangelho. A gente sabe que o evangelho não é evangelho de Lucas, mas é evangelho segundo Lucas. Quer dizer, o próprio texto que acabamos de ler aqui fala isso, olha lá. Ele ajuntou tudo o que a comunidade dele fez. E agora eu vou escrever para vocês também. Então, sempre atrás do evangelho, pessoal, e qualquer texto da Bíblia, tem uma comunidade. Ó, Evangelho de Marcos é a comunidade marcana. Evangelho de Mateus é a comunidade mateana. Evangelho de Lucas é a comunidade lucana. Evangelho de João é a comunidade joanina. E assim vai. Todos os textos têm uma comunidade por trás. E o Lucas está fazendo esse trabalho, certo? Ele está fazendo esse trabalho de levar essa palavra para frente. Então, ele é o médico da alma, sim. Mas, historicamente, ele era escravo. Bom, pessoal, parei por aqui. Fred, agora você coordena para nós aí. Eu vou abrir a palavra. Seguinte, vamos ver que o pessoal lembra. O grupo 1, que nós temos o grupo, né? 1, 2 e 3 aqui lá de Fátima, de Santo Antônio, de Cambuí também. Não sei como é que está o pessoal de Cambuí, quanto tem participando de Cambuí, Fred? Você me ajuda aí que eu não estou vendo. Para nós dividir. A Regiane não está? Deixa eu ver aqui. Regiane, não. Oi? Não. Só o Alessandro? Alessandro. Quem mais Dirceu. é de Cambuí aí? Dirceu também está, escreveu aqui. Dirceu também está. É que aparece ADEMAC Manutenção e Comércio. A Demac, Dirceu é a Demac, porque ele trabalha, é o ganha-pão, né, Dirceu? Maravilha. Vamos fazer assim, então. Se o pessoal de Cambuí também quiser falar, ó, quem que pegou, então, a história do bom samaritano? Depois, quem pegou felicidade e infelicidade, a palavra do rico e do pobre. Vamos ver quem pegou, já pode começar a falar o que entendeu e a gente ajuda aqui em alguma coisa que for possível. São 3 textos, então, né?
é Lucas 10, do 25 ao 37, Lucas 6, 17 a 26, e o Lucas 16, 13 a 31. Aí acho que dá para a gente terminar aí, no máximo 9 horas, tá, crianças? Quem vai pegar um dos textos? Quem quer falar do capítulo 10? O bom samaritano. Ninguém se habilitou, Fred? Não? Se ninguém... Está tomando vinho aí, Fred? Ou é café? Vinho? Então, na próxima vez, vou fazer a reunião aí, tá? Junto com você. Nós dois, tá? Fazer a reunião aí, então. Pessoal, e o capítulo 6? Alguém gostaria de falar? Felicidade e infelicidades? Nem Alessandro. Fala, não, Alessandro. Alô, Afonso. Oi. Você não quer falar sobre algum texto, não? Então, Afonso, eu poderia falar um pouquinho, embora eu não li ele diretamente, mas a história do Bom Samaritano já lemos muitas e muitas vezes ele, né? Eu li um pedacinho. Da campanha da fraternidade também. Sim, eu li um pedacinho dele hoje, não todo o texto. Eu li um pedacinho dele hoje. Daria para eu falar, se tiver o espaço. Pois não, pode falar. Então, um pouquinho de história, né? Nós sabemos que a comunidade de Samaria, né, a cidade como um todo, ela não era bem aceita dentro da comunidade judaica, né? Dentro de Jerusalém, de Israel, por uma série de divergências que eles tinham em relação aos samaritanos, né? E... Eita. Voltou, né? Caiu um pouquinho aqui. E estão me ouvindo, pessoal? Voltou. Então, aí... Estamos ouvindo, pode falar. Essas divergências que a comunidade de Samaria traz, que a cidade, ela traz, são com Israel, era de ordem social, de ordem cultural e, sobretudo, de ordem moral, de valores, de princípios, né? A gente for ver lá o texto de Samaritana, dá uma clareza maior para nós, né? E aí, essa comunidade, essa cidade, ela era excluída. Então, as pessoas não passavam por ela. Quando tinham que passar por Samaria, cortava o caminho. E Jesus fazia questão de passar por Samaria. E ali, ele evangelizou, ele catequizou também muitas pessoas ali da cidade, inclusive Maria, a samaritana, né? E o samaritano também, que nós vemos no texto. O que isso quer? O que o texto do Bom Samaritano nos ensina? É aquilo que eu coloquei. O samaritano era excluído vamos colocar que era excluído dentro do império, né? Então, excluído politicamente, excluído religiosamente pela corte religiosa que era os judeus, né? O judaísmo. Aí e nós sabemos que a religião judaica do tempo de Jesus, ela tinha muitos preceitos, muitas regras que deveriam ser cumpridos à risca, né? De forma assim bastante radical.
E, é, é, e aí, o que que acontece, né? Os samaritanos não eram obrigados a cumprir porque eles eram excluídos. Aí nós vemos no texto que o, samari, o, o personagem que foi roubado porque ia até a cidade para levar a sua mercadoria, com certeza ele era do campo. O senhor fez a comparação de Maria no campo e o sacerdote no templo, né, na cidade. O texto fala também uma coisa interessante. O personagem era do campo, ia para a cidade levar a sua mercadoria. Num determinado ponto do caminho foi roubado, e a gente sabe toda a história que aconteceu. Aí ele caído na beira do caminho, ferido, machucado, passou o levita, passou o sacerdote, e nenhum deles parou para atender o samaritano. Até pode ter tido, né, uma certa pena do ferido ali na beira da estrada, mas imbuído, assim, na radicalidade dos seus compromissos, que a religião pedia, principalmente o samaritano, e o levita também não era diferente, eles foram cumprir os seus deveres religiosos, e não acolheu o samaritano, o ladrão, o personagem que estava ali, né, no caminho, à beira do caminho. Quem socorreu foi o samaritano, que era excluído, que é excluído do convívio da sociedade, da ordem, né, dentro da cultura, porque eles eram vistos como um mau exemplo do ponto de vista moral, do ponto de vista de princípios, de valores, né? E ele foi capaz de acolher, de levar até o samaritano, o ferido lá, né, até o hospital, ainda disse, ó, cuida dele, quando eu voltar, se precisar pagar uma certa quantia, eu pagarei. Né? O que isso quer nos ensinar, né? Que muitas vezes nós, na comunidade, né, nós preocupamos mais com a institucionalidade, com as regras, com os princípios, e esquecemos do verdadeiro sentido que é a compaixão, a solidariedade, o atender o outro na sua necessidade. Isso do ponto de vista pessoal, o nosso papel como cristão, mas também dentro do contexto social, muitas vezes o poder político e religioso ele está atrelado a regras, mas não tem um olhar de compaixão para a questão social, para a questão da desigualdade, da fome, da miséria, da exclusão, né, de etnias, de LGBTs e tudo mais. É isso que eu entendo e busquei compreender do texto do Bom Samaritano. Obrigado, Alessandro. Foi muito boa. Então, só 2 minutinhos, mas já falou tudo, tá? Só para lembrar, então, que essa parábola começa com o doutor da lei, né? Fazendo uma pergunta para Jesus, né? Mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus falou para ele, o que está escrito na lei e como você lê. É o que você acabou de falar aí. Tem vários jeitos de ler a Bíblia, né? Aí, quando você lê, aí ele respondeu, como você respondeu, amo o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo. Jesus falou, você falou a verdade, você matou a charada, vai e faz isso, pratica isso. Mas daí ele, querendo justificar, ele perguntou, quem é meu próximo? Aí ele recebeu a resposta, né? É o que você acabou de falar. Quem que é o... Eles tinham na cabeça dos doutores da lei, decretar quem que era o próximo. Quer dizer, a lei fazer quem era o próximo, quem não era o próximo. Quer dizer, a pessoa que era de outro país não era próximo,
A pessoa que não era da religião dele não era próximo. E para Jesus é diferente, né? E eu só queria chamar a atenção aqui também, é no versículo 34 e o 35. Aqui não é tão fácil assim de fazer lá. Ele viu lá o homem caído, machucado, é a parábola, né? Olha lá, a parábola começa no versículo 30, a parábola começa no versículo 32. Não, no versículo 30, por favor, está falando errado. Agora, olha, no versículo 34, fala assim: olha, aproximou-se dele e tratou de suas feridas, derramou nelas óleo, vinho. Então, colocou o homem em seu próprio animal e levou uma pensão aonde cuidou dele. Eu queria que você marcasse aí, Alessandro, todo mundo, é o versículo 35. Ele dormiu na pensão. Ele passou a noite inteira cuidando desse homem. Está escrito aqui, olha lá. Só numa frase. Olha lá. No dia seguinte. Aqui está a frase. Ele passou a noite inteira na pensão. Porque é no dia seguinte, olha lá. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu ao dono da pensão e falou: ó, cuida dele. Quando voltar, eu pago o resto. Ó, você vai ir para a estrada, né, Fred? Ô, Alessandro, vou ir lá para o bairro dos Vazes. Eu encontro alguém caído. Eu tenho que ir para Itatiba. Está todo mundo me esperando aqui. Eu levo o cara lá para o hospital e passo a noite lá com ele. No outro dia eu pago o hospital e deixo o dinheiro lá para o hospital, vai precisar. Se precisar mais, eu pago depois. Fala a verdade? Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Jesus. Aí não dá, né? Quem que vai gostar disso? Ninguém vai gostar. A maioria não vai gostar disso. Porque é um compromisso muito grande, meu irmão. Você, ó, deixar o que você tinha que fazer, dormir a noite no hospital, e depois ainda pagar ainda tudo. Não é muito que vai topar fazer isso, não, né? Beleza, então. Bom, vamos passar para o outro texto. Felicidade e infelicidades. Tem alguém que pegou? Quer falar? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quem está falando? Caiu? Fred, quem tentou falar aí? Não, na verdade era um som de fundo lá do senhor Alessandro, que o microfone dele já estava ativado. Eu desativei, senhor Alessandro, desculpa. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Não. Alguém se propôs falar aí sobre felicidade e infelicidades? Ó, então vamos fazer assim, porque senão nós fica aqui a noite inteira, já falta 10 para as 8. Eu vou falar rapidinho. Ó, aqui é um outro tema bastante forte do Evangelho de Lucas, né? Que é o conflito entre ricos e pobres. E ele fala que o pobre e o rico na comunidade não tem rico nem pobre, é todo mundo igual. Não tem doutor e nem quem não é doutor. Não tem nem professor e nem quem não é... Nós somos todos iguais. Então ele fala assim, ó lá, no versículo 20. Elevando os olhos e para o seu discípulo, Jesus diz: felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os que têm fome, porque serão saciados. Felizes os que agora choram, porque hão de sorrir. Felizes de vocês quando as pessoas odeiam, rejeitam, insultam, amaldiçoam, tudo por causa do Filho do Homem. Aí eu pergunto para vocês, como é que a pessoa pode ser feliz pobre? Como é que pode ser feliz com fome? Como é que pode ser feliz chorando? E como é que pode ser feliz sendo odiado? Sabe o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer aqui o seguinte: quem que é o pobre na época do... Hoje em dia tem uma discussão, quem que é pobre? O Fred é pobre? Eu sou pobre? O Alessandro é pobre? Um dia o Silvio Santos falou que ele era pobre também, porque ele tem o SBT, mas devia bastante. Quem que é pobre na Bíblia? É o próximo texto aqui, é o Lázaro. Todo mundo conhece a história do Lázaro, né?
É o mendigo, aquele que não tem o que comer. Ou o Bartimeu, lá de Jericó. Na Bíblia, o pobre é esse. Mas como é que você pode ser feliz pobre? Ah, mas o Bartimeu, ele deixou de ser pobre. Eu contei essa historinha antes de ontem, né? No livro do Apocalipse. Porque ele, quando ele conheceu Jesus, ele foi e seguiu Jesus até o fim. E ele jogou até o manto fora. Você é pobre? Ah, eu sou pobre. Mas você foi para a comunidade de Jesus? Fui. Eu conheço a comunidade. Ah, então você não é mais pobre. Então agora você é feliz. Porque agora você não tem mais pobreza. Você vem em comunidade. Mas você é pobre? Eu sou pobre. Você foi para a comunidade de Jesus? Eu não. Ah, então você é infeliz. Você vai continuar sendo pobre. Você não quer nada? Você procurou a comunidade? Você sabe que existe? Existe. Mas você foi? Não fui. Então você continua sendo pobre. Então aqui significa o quê? Você é pobre, mas você foi para a comunidade de Jesus, você deixa de ser pobre. Porque, olha, essa é a realidade, pessoal. Todo mundo que segue uma comunidade, ele deixa ou ela deixa de ser pobre. Porque eu contei, Fred, você está lembrado da história da canga, né? Acho que esse pessoal que não escutou a história da canga, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Bom, como é que você pode ser feliz com fome? Ah, você está com fome? Estou. Você procurou a comunidade? Não. Então, você vai continuar com fome. Porque se você começar a ir na comunidade, você deixa de ter fome. Porque na comunidade de Jesus não tem pobre. Está falando lá no livro do Deuteronômio, né? Estamos estudando agora no meio da Bíblia, né? Que é o capítulo 15, versículo 11. Mas você está chorando? Ah, eu estou com depressão, estou triste, ninguém cuida de mim. Mas você conversou com o sacerdote? Você conversou com um amigo? Você conversou com o Fred? Não. Você procurou a comunidade? Não. Então você vai continuar chorando para sempre. Você procurou? Então você vai ser feliz. Você está sendo odiado? Ah, mas por que você está sendo odiado? Está sendo amaldiçoado? Você está sendo insultado? Ah, eu estou. Por quê? Porque está procurando a comunidade de Jesus. E quem vai na comunidade de Jesus é perseguido. O pessoal não gosta. Por quê? Porque ele deixa de ser, ele deixa de ter fome, ele para de chorar, ele ou ela, e ele não vai ser pobre mais. Agora, quanto mais pobre tiver, é bom para os políticos e os poderosos. Quanto mais pobre tiver, aí dá R$300, dá R$600, dá Bolsa Família, dá isso, daquilo, e ganha o voto. Então, se não tiver pobre, nós vamos saber quem nós vamos escolher, nós vamos pensar mais. Jesus ensinou isso também para nós, né? Ah, mas depois ele fala aqui, olha lá, 24. Ai de vocês ricos, porque você já teve a sua consolação. Ai de vocês que são saciados, ai de vocês que riam e ai de vocês que são elogiados. Olha aqui, ó. Você feliz os pobres, ai do rico. Feliz quem tem fome. Olha, ai do saciado. Feliz de quem chora, ai de quem ri. Feliz de quem é odiado e ai de quem é elogiado. É na mesma linha aqui, pessoal. Ó, o moço rico seguiu Jesus. Jesus, eu quero entrar na vida eterna. O que eu devo fazer? Jesus, segue os mandamentos. Ele falou todos os mandamentos para Jesus, 6 mandamentos que ele falou, que nenhum tem a ver com Deus, tem a ver com a comunidade. Só que quando Jesus falou, vai lá, vende tudo que você tem, dê de esmola para os pobres, aí ele foi embora muito triste e não voltou mais. Aí Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha que o rico entrar no reino do céu. E os discípulos ficaram tudo morrendo de medo, ficaram tremendo. Jesus, mas então quem vai entrar no reino do céu? Aqui é bom para você pensar uma coisa. O discípulo de Jesus era rico ou era pobre? Eram tudo pobres, pescadores, né? Cobrador de impostos, labradores, doentes. Por que eles ficaram com medo? Porque estavam seguindo Jesus para ficar rico. Agora nós vamos ficar ricos, Jesus vai ser, está pregando o reino de Deus, e quando conseguir o reino, ele vai ser rei, né? Você vão ter a nossa parte. Não é assim que a gente pensa como ser humano? Pois é. E o que acontece, então? Daí, Jesus fala assim, olha, tudo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então, se você é rico
você vai ter a salvação? Vai. Se você está saciado, come bem, mas não se preocupa com nenhuma pessoa, aí não. Aí eu estou saciado, estou bem, mas eu me preocupo com o outro também. Eu estou rindo, mas estou me preocupando com quem está chorando. Eu sou elogiado, mas estou preocupado com quem também está sendo maltratado. Então, aqui, a chave é a felicidade. Está com fome? Estou. Procurou Deus? Procurei. Então você é feliz. Vamos continuar mais aqui? Tem alguém que quer falar do 16 agora, para não encerrar? É o rico e o pobre Lázaro, para não encerrar. Vamos fazer um resuminho disso aí, né? Ninguém, Fred? Tem alguém, Fred, que quer falar? Oi? Falar? Pessoal, então eu queria começar com você. Tem ninguém, Fred? Falo eu, então, para terminar. Ninguém. Afonso, Ninguém? só um minutinho, se você me der. Oi. Um minutinho, só um minutinho, pode marcar aí. Por favor. Vai lá, então. Só um minutinho. Retomando o que você disse lá no comecinho da aula, que o evangelho de Lucas, né, ele teve uma certa dificuldade para ser entendido, teve várias barreiras para ser entendido, e até mesmo redigido, porque tinha um conflito com a elite, a oligarquia do tempo. E se nós for vermos os 3 textos que a gente leu, que foi lido, Samaritano, do bom samaritano, da felicidade e a infelicidade, e agora do rico e o pobre Lázaro, mostra para nós que o Evangelho de Lucas, a comunidade lucana, ela viveu intensamente esse embate entre a elite, os ricos e os poderosos do tempo, e a comunidade a qual a grande maioria era pobres, humildes, assalariados. E mostra para nós que dentro deixa bem claro para a elite da época que o projeto de Deus, embora a elite também estava dentro do templo, o projeto de Deus, o projeto do reino de Deus, ele é radical em termos de estar aberto à partilha, a despertar a consciência social, a igualdade, né? É isso que eu gostaria de colocar. Pessoal, obrigado, Alessandro. Então, vamos fazer o fechamento rapidinho aqui, para não cansar muito, né, que já está dando 9 horas, né, rapidinho. Aqui é muito fácil. É isso que o Alessandro acabou de falar. Ele quer mostrar aqui o grande conflito que tem entre ricos e pobres. Agora, até hoje tem, né? Agora, essa parábola não é o pé da letra. A gente lê assim, diz aqui que havia um homem muito rico, usava roupa muito bonita, dava banquete todos os dias. Dava banquete todos os dias. E lá do outro lado tinha um homem chamado Lázaro, que era muito pobre, né? E estava caído lá, esperando cair alguma coisa da comida, caía da mesa lá. Um pobre chamado Lázaro, coberto de ferida, ficava deitado junto à porta do rico. E ele queria matar a fome com uma coisa que caía da mesa, mas nem isso lhe dava. E vinha o cachorro lamber a ferida. Pessoal, é uma cena terrível, né? Um cara dando banquete. Eu estou aqui na minha casa dando banquete, ó. Banquete aqui, a minha casona aqui é grande, banquete. E ali na rua tem um mendigo caído. E ele esperando cair lá um pedacinho de pão para ele comer, mas o cachorro come antes dele. Ainda lamba a ferida dele. E o rico não está nem aí. Só que o rico morreu e foi para o chão. E o pobre morreu e foi levado. Pessoal, isso aqui, Jesus não está falando que lá no outro mundo vai ser assim. Não. Ele está falando daqui mesmo. Vamos dar um exemplo, nós aqui em Itatiba. Né? Para mim entrar no condomínio aqui em Itatiba, como é que tem que fazer?
E o condomínio não é gente rico, nada. É mais ou menos. Mas vai no condomínio, tem que ser filmado, tem que ir de carro, tem que tirar foto, tem que mostrar documento. Agora, aqui no São Francisco, onde eu moro, precisa pedir documento para entrar aqui? Precisa, aqui na minha casa, alguém tem que pedir documento para entrar? Lá na casa do Fred, ninguém pede documento para entrar lá. Então, aqui, pessoal, o muro é nós que estamos construindo. Esse abismo é nós que estamos construindo. Como é que é o nome do rico? Não tem. Como é que é o nome do pobre? Lázaro. Está vendo que interessante? Olha, pessoal, aí quando ele. Aqui só tem um detalhe. Vai aparecer nesse texto aqui, deixa eu me confirmar aqui na outra Bíblia aqui, que é mais detalhado um pouquinho, bem rapidinho aqui, para mim não deixar vocês esperando aí na mão, né? Ó, vai aparecer nesse texto. Já achei aqui já. Ó, vai aparecer 1, 2, 3, 4. Vai aparecer 4 vezes o termo mandar. Ó, o Lázaro morreu, foi para o céu. E o rico foi para o abismo. E lá do abismo ele via o Lázaro ao lado de Abraão, com a aguinha aqui. Ele pedia lá para ele pediu, Lázaro, molha o dedo aí, joga um pouquinho de água na minha língua. Ele não pediu. Ele falou, pai Abraão, manda o Lázaro fazer isso. Manda o Lázaro fazer isso. Pai Abraão, manda o Lázaro avisar lá os meus parentes. Pai Abraão, manda. Aí o Carlos Mestre diz assim, que o rico, até depois de morto, claro que não é todos, né? Até depois de morto, no inferno, onde ele quer mandar. E o que o Lucas quer dizer com isso? Que na comunidade ninguém manda. Na comunidade quem manda é Jesus. É isso que ele quer dizer. Não quer dizer que lá ninguém sabe como é que é lá. Lá é escatologia, né? Quando vai estudar o estudo de escatologia, a gente fala naquilo que nós acreditamos, que a gente vai ressuscitar, que foi a primeira carta de São Paulo aos Coríntios do Evangelho, da liturgia de hoje. Mas não. Então, ele quer dizer o seguinte, ó, esse conflito tem que acabar. Se lá fora tem conflito entre rico e pobre, tudo bem, aqui não vai ter. Se lá fora tem conflito entre homem e mulher, aqui não vai ter. Se lá fora tem conflito entre estrangeiro e pessoal nacional que mora no mesmo local, não vai ter conflito. Então, é o grande momento que ele quer mostrar. Pessoal, agora vamos ver se tiver alguma pergunta para nós encerrar. Aqui a gente foi rapidinho, mas vocês já conhecem esses textos, só para mostrar, então, o contexto da história. E tudo isso que eu falei, eu acho que eu já passei para o Sênia Fred, esse aqui, né? Para todo mundo já tem, está aqui, ó. É do nosso querido amigo Carlos Mestre. Imperdível esse livro, quem não leu ainda, leia, muito bom. Com Jesus na contramão da história. É um guia de como Jesus queria que a gente vivesse. Fred, tem alguma pergunta? Não, vai alongar muito, já estamos aí 21h04, então vamos deixar para a próxima. Isso, beleza. E se tiver alguma pergunta, pode colocar lá no Zap, né, Fred? Eu respondo por lá. Beleza. Olha, pergunta que você tiver, coloca aí no grupo de Cambuí e no grupo do extensivo de Itatiba, para não alongar muito. Afonso, tem que terminar, sabe por quê? Porque acabou o vinho do Fred. É verdade. Acabou o vinho, Fred. Ó, Disseu, acabou minha água também, ó. Disseu, obrigado pela participação. Fred, o Disseu era prefeito de Cambuí até 2016. Parabéns, fez um trabalho muito bom. Não é porque ele é meu parente, não, tá? Fez trabalho bom mesmo. E ele continua. Ele era da igreja. Ele era da igreja antes de ir para a prefeitura, continuou sendo da igreja e continua sendo da igreja. Então, isso que é um político importante que nós precisamos. O político que vai para ser político tem que ir para a igreja.
Pessoal, para não alongar muito, põe a conversa no particular, viu, Disseu? Deus lhe pague pela participação de todos. E esperando que o ano que vem a gente se encontre, né? Tomar um café junto, ou um vinho, que nem está fazendo o Fred aí. E que foi bom o nosso encontro. E qualquer coisa, põe as perguntas lá no grupo e eu vou respondendo por lá, tá bom? Boa noite. Um grande abraço a todos. Disseu, quer fazer a oração final para nós, Disseu? Oração final para nós, faz. Então vamos lá. Obrigado. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos, né, no estudo da palavra, principalmente nesse mês que é dedicado à palavra de Deus, né? Sabendo que nós estamos aqui de passagem, temos que trabalhar nossa vida e nosso espírito, né, pro encontro que um dia a gente vai ter com esse Deus. Então, nesse agradecimento desse dia nosso, rezemos então um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre cada um de nós, sobre todos os nossos familiares, nossos amigos, a bênção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, Fred, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Boa noite a todos, um beijo no coração de todo mundo, amo todo mundo. Obrigado pela companhia. Amém. Amém. Oi, meu amor. Você não veio falar paz e bem pro pessoal? Você não me ouviu? Mas eu ouvi, mas sabe, deixa eu vou falar. Desculpa, o vô estava falando, e se o cara, eu vou parar de falar, virar, se dispersa. Porque o vô é professor, é pro. Então não pode parar. Isso! Maravilha! É pro. O vô é pro. Aqui tinha... Não mexe aí não no computador que tá reiniciando, tá?